A Semana do Consumidor Mix Mateus é a rota certa para o lucro. Vem! Arroz Kiko Laguna 1 kg 4,99. Feijão carioca Clebon 1 kg 6,99. Biscoito creme cracker rancheiro 300 gramas 2,99. Papel higiênico familiar Supreme 12 unidades 9,49. Tá imbatível! Sabonete Albany 85 gramas 1,29. Os menores preços estão na Semana do Consumidor Mix Mateus. Combater o mosquito da dengue é papel de todos. Não deixe ele se criar na sua casa. Limpe o quintal e jardim. Tampe a caixa d'água. Não deixe juntar água em objetos e vasos de plantas. O cuidado também vale para quem mora em apartamento. Tire todas as suas dúvidas pelo Alô Saúde Dengue. 0800 281 6591. Vamos juntos derrotar o mosquito. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Olá, boa tarde a todas vocês que estão acompanhando mais um programa Fique Bem, o programa de todas as terças-feiras aqui na TV Sol. Vocês podem acompanhar esse programa maravilhoso também em todas as nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos nossos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todas vocês e espero que vocês possam passar mais essa conversa maravilhosa que nós vamos ter hoje aqui, que é super pertinente para que a gente possa entender mais sobre o mundo em que vivemos, sobre todas essas características que possam fazer com que agreguemos esse conhecimento de uma forma muito maior. E hoje, para trazer para vocês um bate-papo nesse podcast super legal, vamos falar sobre imagem pessoal e profissional. Como manter o equilíbrio na realidade nessa era digital que nós vivemos, né? E para a gente conversar sobre esse assunto extremamente importante nos dias de hoje, nós vamos receber aqui hoje Glauber Alves, que é consultor e construtor de imagem, e ele vai falar para a gente sobre todos esses aspectos que a imagem pessoal e profissional tem trazido como equilíbrio ou não nessa era tão importante em que vivemos e como é que nós vamos nos preocupando ao longo do tempo em construir essa imagem. Seja bem-vindo, Glauber. Boa tarde, Deise, e boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer mais uma vez estar aqui na TV Sol e poder trazer um pouco do conhecimento e da vivência inspiracional que nós temos com essa construção da imagem, com o marketing, e falar nesse assunto que é extremamente importante, né? Construir imagens, mas a partir de uma realidade e não de uma fantasia. Essa realidade que ela é totalmente benéfica quando nós entendemos e aceitamos quem nós somos e decidimos assim propagar para os outros, principalmente utilizando as mídias digitais, que hoje é uma das principais ferramentas de marketing e publicidade que nós temos. Perfeito. Glauber, para a gente começar essa conversa maravilhosa, eu quero que você nos fale um pouco sobre quem é Glauber Alves. Me fala um pouco sobre você. Tá. Falar sobre Glauber Alves hoje, para mim, se tornou fácil, justamente porque eu resolvi aceitar
as minhas competências, as minhas habilidades e também as minhas debilidades, né? Eu sou uma pessoa entusiasta da fotografia, entusiasta da comunicação. Trabalho com essa comunicação visual, com a imagem, com o vídeo, né, com a fotografia há 29 anos. E durante essa longa jornada eu me tornei aquela pessoa que passou a entender que a técnica ela é uma obrigatoriedade e que é a parte mais simples do processo. Passei a entender que as pessoas e os seus comportamentos, esses sim, são as ferramentas fundamentais que nós devemos deter sobre conhecimento, sobre técnica e sobre relacionamento. E só a partir daí eu consegui falar também sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o que eu sou capaz de realizar junto à vida das pessoas. E eu acredito que esses 29 anos aí de carreira, Glauber, que você já tem, trouxe também muito amadurecimento, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, né? O que é que você conseguiu agregar durante esse tempo na sua vida profissional, por exemplo? Olha, lidar com pessoas, com essa comunicação para pessoas, é impossível você não agregar conhecimento, valor para a vida tanto pessoal como profissional. Conversar com outras profissionais é também extrair delas conhecimento para você. Então, durante todo esse tempo, trabalhando com marcas que são referências não só em Patos, mas no nosso sertão, na nossa Paraíba, fez com que eu aprendesse muito sobre diversos assuntos, né? Dentro do próprio marketing, dentro da própria publicidade. Entender sobre cultura faz com que isso agregue muito para a minha pessoa, para a minha marca pessoal, né? E quando se trata de fotografia, hoje, principalmente esse trabalho que a gente faz com fotografia corporativa, faz com que a gente enxergue no outro uma base de conhecimento incrível que se torna partilhado conosco. Uhum. Então, cada conhecimento, cada conversa, cada sessão fotográfica, na verdade é uma grande conversa e é uma grande extração de informações que agregam demais na minha vida. Que maravilha, né, Glauber? E essa experiência que a vida vai trazendo, principalmente quando vai agregando na nossa profissão, traz também um conhecimento diferente, né? E que deveria ser visto dessa forma por todas as outras profissões. Hoje você tem esse olhar mais profundo, esse olhar mais direto, mais objetivo, por exemplo, na imagem corporativa. Como é que a gente começa, de fato, a construir uma imagem? Tá. Eu digo que isso tem muito a ver com as nossas bases emocionais, né? Conversando com profissionais da gestão das emoções, conversando com você, por exemplo, que graças a meu bom Deus eu já conheço há um bom tempo e já nós temos aí muitas conversas de bastidores, né? Eu entendo que para a gente começar de fato a construir a nossa imagem, a nossa marca, seja ela pessoal ou seja ela profissional, é preciso dessa autoaceitação. É preciso entender que nós somos capazes, quebrando essa barreira do eu tenho medo se vai dar certo. Será que eu vou conseguir? Ah, mas é porque existe aquela outra pessoa que já faz e eu nunca vou fazer igual a ela, eu nunca vou ser melhor do que ela. Então, eu digo que tudo começa com essa base emocional da aceitação. Uhum. Não é à toa hoje que a minha maior base de clientes é da área da gestão das emoções, né? Eu tenho muitas profissionais que eu atendo hoje dessa área. E como é interessante a gente entender que essa terapia ela é extremamente benéfica para esse pontapé inicial. O medo de ser eu mesmo faz com que a gente não consiga progredir, faz com que a gente não consiga ter uma foto, faz com que a gente não consiga vir aqui e falar na frente dos microfones, à frente das câmeras. Então, tudo começa quando você se aceita. E se hoje você enxerga isso, se você observa o universo digital, se você entende que é uma ferramenta poderosa e necessária para o seu trabalho,
e ainda assim você não consegue dar esse pontapé inicial, terapia. Acredito que esse é o primeiro passo. Lhe digo de forma muito profunda, tomando como base a minha pessoa e também tomando como base outras pessoas, outros profissionais que não tinham coragem e que a partir desse entendimento emocional ele começou a aceitar e começou a dar os primeiros passos. Então, quando é que a gente começa de fato a construir a nossa imagem? É pela nossa aceitação, o nosso entendimento. A partir desse momento, a gente começa a trabalhar a comunicação dessa pessoa, essa comunicação verbal e não verbal, né? Dentro da comunicação não verbal, nós temos aí o uso das fotografias, o uso do vídeo, que é muito forte e está muito em voga, principalmente nos dias atuais, no universo digital, das redes sociais, onde você precisa se colocar à frente, você precisa ser o protagonista da sua história e da sua marca. Então, o trabalho que a gente faz a partir dessa aceitação emocional é construir fotografias, construir vídeos, construir uma linguagem que vai fazer esta pessoa expor todo o seu conhecimento, né? Isso tem técnica, obviamente que tem técnica, né? Você não vai chegar aqui dizendo palavra por cima de palavra sem uma conexão, né? Dentro do marketing, nós utilizamos diversas dinâmicas para fazer com que a pessoa dê os passos na medida correta, né? Primeiro gerando atração, depois gerando um interesse, depois chamando as outras pessoas a consumirem do seu serviço, do seu produto, fazendo com que as pessoas entendam o seu posicionamento, como você se comporta, como você atende o outro. Tudo isso tem técnica, né? Então, primeiro vem a aceitação emocional, depois a procura por um profissional especialista para te ajudar dentro dessa sequência, né? Eu chamo de sequência porque é sempre assim. Se entende, depois leva o seu entendimento para o outro e isso gera uma conversão na busca por serviços ou na busca dos produtos que essa pessoa está ali fazendo uso, está ali apresentando. É importante falar sobre como construir essa imagem mesmo, porque nós percebemos que realmente, apesar da era digital em que nós vivemos hoje, também ainda existem muitos profissionais engessados que não conseguem de nenhuma maneira parar para pensar sobre isso, seja por qual motivo for, insegurança, muitas vezes é a sua imagem corporal que não é aceita da melhor forma possível, e aí é como a gente vai percebendo o nosso bem-estar, como é que nós estamos nos sentindo. Não que isso seja uma obrigação hoje, mas você percebe que o mercado de trabalho, ele tem realmente esperado mais isso dos profissionais, esse posicionamento sobre tanto imagem profissional quanto pessoal? Com certeza, né? O mercado hoje, ele pede muito isso. É naturalmente que a gente vai falar de novo sobre pandemia. Fica claro que esse período acelerou todo o processo de entendimento, né? De muitos profissionais, de muitas empresas, de muitas marcas, percebendo que se eu estou presente no digital, eu consigo ser acessado por mais pessoas do que se eu não estiver. Quando a gente não está presente nas redes sociais, o que acontece? A busca é sempre unilateral. Eu que parto em busca de clientes. Quando eu estou inserido no universo digital, então eu tenho uma comunicação aí, uma possibilidade bilateral. Tanto o cliente pode me encontrar, como eu posso encontrar os clientes. Então ficou claro no mercado de trabalho, nesse mundo empresarial, que estar no universo digital é abrir portas para mais pessoas, né? Mesmo que você tenha um espaço físico, quando você está no físico e no digital, você tem uma possibilidade muito maior de alcançar pessoas. A partir desse momento, muitos profissionais entenderam isso, mas ainda assim manteram resistência. E aí vem algumas temáticas para que essa resistência aconteça, né? O medo da minha percepção. Como é que as pessoas vão me perceber do outro lado? Elas vão me achar
pouco inteligentes, elas vão mangar da minha imagem, da minha fisionomia. É porque eu não estou me sentindo bem, o meu corpo não está legal. Então, primeiro eu vou querer ficar com o corpo legal para poder aparecer. Isso é apenas uma das temáticas, né? Mas é uma das temáticas mais fortes. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e me trazem esse relato. E eu gero uma reflexão para essas pessoas. E qual é essa reflexão? Entenda. Você é uma profissional, você já trabalha na sua área, só que você não está nas redes sociais. Mas se você já trabalha nessa área, significa dizer que você atende pessoas. Nesse caso, você atende pessoas corpo a corpo. Então, observe. Se você não está bem com o seu corpo, ainda assim, você recebe essas pessoas. Você resolve os problemas dessas pessoas. Você resolve as dores dessas pessoas. Então, se você, mesmo não estando bem com o seu corpo, você é capaz de resolver o problema e as dores dessas pessoas, significa dizer que se você for para as redes sociais, mesmo não estando com o corpo legal, você também vai ser capaz de comunicar que é possível fazer resolução de dores e de problemas para outras pessoas. Então é preciso enxergar isso, sabe, Deise? Na minha visão, é que não se desassocia. O digital, o físico, né, o real e o online, eles estão conectados da mesma forma. Então, se a gente tem essa percepção, se a gente tem esse entendimento, a gente vai numa jornada evolutiva. Tá, eu comecei a comunicar, eu comecei a ser inserido nas redes sociais não estando muito bem. Mas na minha jornada evolutiva, eu vou cuidar para que eu fique bem e vou avançar e vou evoluir e vou aumentar o meu poder de relacionamento, de conquista e de espaço nas redes sociais. Então, eu digo muito isso, mas isso tem a ver também com bases emocionais. Isso é o que eu digo e o que eu percebo. Mas é óbvio que tem muitas coisas mais profundas atrás dessa ideia de dizer é porque eu não estou bem com o meu corpo, então por isso que eu não vou para as redes sociais. E aí, mais uma vez, é quando eu digo terapia. Então, o título desse programa, o Fique Bem, ele é incrível. Porque esse Fique Bem é sobre tudo. É sobre eu, pessoa, e sobre eu, profissional. Não existe um bom profissional se não existir um bom eu, pessoa. E é preciso também entender que a conexão das limitações profissionais estão totalmente interligadas com as limitações pessoais. Isso. Não é isso? Mas é fato, o mercado entendeu que é necessário estar presente nas redes, e aí hoje a gente vive uma corrida, e eu digo que muitas vezes é uma corrida maluca pela ideia de estar presente nas redes. Né? Eu estou falando de aceitação, mas eu não estou falando aqui de imitação. Eu não estou falando aqui de plágio. Eu não estou falando aqui de forçação de barra. Tipo um padrão que precisa ser estabelecido para isso, né? Mais do que nunca, os padrões eles precisam ser quebrados se eu quero falar sobre autenticidade. Isso. E rede social hoje é isso. Não adianta eu trazer a mesma técnica e aplicar a 3, 4 profissionais da mesma área. Senão não existe diferenciação. O problema é que muitas pessoas enxergam não diferenciação, mas apelação. E aí, essa busca nessa apelação, e aí vamos lá trazer de novo as trends, né, as dancinhas, que elas não são aplicáveis ao seu negócio, elas não devem ser inseridas nisso porque está fazendo sucesso durante aquela semana. É preciso entender isso, né? Então, eu não estou falando aqui de apelação, eu estou falando aqui de aceitação e de autenticidade. E você consegue fazer isso se você se aceitar, se emocionalmente você estiver aceita e preparada para poder gerar uma comunicação que pertence só a você. Por isso que tudo isso também é construído de uma forma mais ampla, a partir do momento que você escolhe, por exemplo,
eu vou fazer um ensaio fotográfico meio profissional. E aí, quando você recebe essas pessoas, e essas pessoas elas têm aquela visão meio que realmente engessada, tipo, eu quero o padrão daquela outra profissional. Como é que você desconstrói isso nessa pessoa que chega ali no seu estúdio para tentar fazer esse trabalho da melhor maneira possível? E eu sei que você deixa a pessoa muito à vontade, inclusive pegando essas características mesmo bem pessoais da pessoa. Mas quando a pessoa já chega com aquele pensamento pronto, de padrão, porque eu vi o trabalho daquela pessoa e eu quero que o meu fique muito parecido. Hoje é simples desconstruir isso. Primeiro eu aceito o que a pessoa quer. E depois eu proponho o que eu enxergo sobre ela. Então, se ela quer uma foto com um tipo de iluminação, um tipo de nitidez que foi pensada para uma publicidade, eu até faço essa foto para que ela perceba que tecnicamente eu consigo fazer. Mas em seguida eu trago a nossa versão autêntica enxergada para ela, que muitas vezes não é pensada em uma publicidade, é pensada em uma comunicação social entre apenas duas pessoas. A iluminação vai ser outra, a característica de nitidez vai ser outra, a posição vai ser outra. Aí a gente entra no universo de linguagem imagética. E essa linguagem imagética faz com que cada olhar, cada expressão facial, cada gesto, cada expressão corporal comunique algo. E aí, para mim, hoje é fácil gerar essa desconstrução a partir do momento que eu explico a ela e deixo claro que não é falta de técnica, mas sim, é a possibilidade de fazer algo muito mais conectado a ela, ao perfil dela, ao comportamento dela, ao perfil de pessoas que ela atende. Então é exatamente isso que acontece. Primeiro eu aceito e depois eu proponho a ela novas possibilidades. Aí adivinha o que acontece? Na grande maioria das vezes, ela prefere ficar com a imagem que nós criamos para ela, pensada para ela. Por isso que muitas pessoas vêm com aquele pensamento já, Glauber, eu não sou fotogênica, eu acho que as fotos não vai dar certo, e aí você começa por aí mesmo. É preciso entender que o seu poder, a sua capacidade, a sua grandeza, a sua competência, ela já está aí dentro de você. De alguma forma você ainda não despertou, de alguma forma você ainda não comunicou isso. E aí vem esses tabus. E esses tabus, eles foram construídos dentro do nosso inconsciente coletivo há muito tempo. Se a gente for falar aqui sobre arquétipos, a gente vai entender por que nós temos certos comportamentos, nós temos certas barreiras, né? E aí é natural que a gente não vença essas barreiras, que a gente já diga, eu não sou fotogênica. Por que eu não sou fotogênica? Em algum momento da sua vida, você fez uma foto que você não tinha conhecimento sobre absolutamente nada e simplesmente você não gostou da foto. Não lhe foi favorável o ângulo, não lhe foi favorável a luz, não foi favorável a coloração daquela foto e automaticamente você se intitula não fotogênica. E aí, dentro da jurisdição, né, eu escutei muito assim, precisamos dar vez ao contraditório. Precisamos dar vez a uma possibilidade que você realmente avalie, você teste, você passe por uma nova situação para saber se de fato você é fotogênico ou não. E adivinha o que é que acontece quando as pessoas chegam no estúdio? Ela descobre que não tem nada de não ser fotogênica. Ela só entende que, de fato, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós mostramos isso a ela, faz com que ela quebre todo aquele padrão adquirido do antes. E aí, ela vai desenvolver um bom trabalho, ela vai ter as suas imagens de forma natural, de forma autêntica, construída pensando nela e no que ela precisa comunicar, e a ideia de ser fotogênica ou não deixa de existir, porque a gente vai para algo muito mais sério, que é cuidar da própria imagem. E dentro da fotografia, existe mesmo esse termo, não fotogênica? Pois é, essa história do fotogenia, que é, vamos dizer assim, uma ciência que enxerga a sua imagem
de acordo com os seus padrões e o seu perfil, simplesmente tomaram posse disso e disse, não, você é não fotogênica. Acrescentaram esse não dentro desse processo e que ficou como um dito popular, né? Eu particularmente, diante de todo esse tempo de trabalho, eu não encontrei ninguém que seja não fotogênica. Todas as pessoas são fotogênicas. A diferença é que você pode se sentir bem ou não diante do que foi produzido para você, né? Mas esse não atribuído à fotogenia, na minha concepção, ela não existe. Que coisa boa. Mas você acredita que esse ser ou não fotogênica também está agregado ao perfeccionismo que as pessoas hoje estão buscando muito hoje na sua imagem? Eu, sinceramente, tenho muita vontade de fazer essa pergunta de volta a você. Eu diria que você tem toda a competência para falar sobre isso, né? Quando se fala de perfeccionismo, a gente entende que existe uma camada muito grossa bloqueando as pessoas, fazendo com que elas não se enxerguem, buscando um perfeccionismo. E esse perfeccionismo muitas vezes é enxergado no outro. E aí é um modelo a ser seguido, um modelo a ser batido muitas vezes quando você quer ser tão perfeito, mais perfeito do que o outro. E aí, trazendo aqui para a espiritualidade, o nosso Cristo, o nosso Deus disse que você é imagem e semelhança dele. Então, se você é imagem e semelhança dele, se for para falar e dizer que existe perfeição, então já está tudo certo. Você é imagem e semelhança do Senhor. Ele é perfeito, perfeito dentro dessa visão humana, né? Então, não teria por que eu estar buscando essa perfeição. Eu já sou, não é isso? Então, existe uma camada muito forte por trás disso, que é muito sobre o outro e não sobre você mesmo, né? Eu tenho lido bastante sobre estoicismo. E dentro dessa filosofia a gente começa a perceber, né, o que é sobre você, o que é sobre o outro. Eu estou buscando a perfeição baseada em quê, por quê ou baseada em quem. E esse baseado em quem é que nos aprisiona, né? Então a roupa perfeita, a maquiagem perfeita, o cabelo perfeito. Enquanto isso, você tem competência e habilidade para salvar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E sabe o que é que está acontecendo? Você está se privando, está privando os outros de terem acesso a isso, porque você está buscando essa perfeição que já está dentro de você, que seria o necessário, que seria a imagem e a competência e todos os poderes que o Criador já nos deu. Isso é o que eu acredito, Deise. Mas é perfeito mesmo. E nós falamos, inclusive, dentro da psicologia, que isso é uma distorção cognitiva quando nós sempre imaginamos que o outro está melhor que a gente. Então, muitas vezes, essa busca exacerbada pelo perfeccionismo é um sinal ou sintoma de algum transtorno também, né? Por isso que a gente vai observando mesmo a fundo o quanto é que essa pessoa se preocupa com o seu corpo, com a sua imagem como um todo, quantas vezes essa pessoa tira fotos, quantas fotos ela apaga, quantas fotos são precisas para que essas pessoas elas digam, essa ficou boa. Eu acredito que você recebe muito algumas pessoas assim, não, você tira 500 fotos da pessoa, a pessoa olha e faz, não, só ficaram boas umas 5 fotos. Como é que você lida com isso também? A partir do estudo sobre comportamento humano, né? Se essa pessoa tem uma base traumática em relação a isso, é bem natural que a foto vai estar com a iluminação correta, a pose correta, a expressão facial correta, mas ainda assim ela não vai gostar. E aí, no primeiro modo, a gente não pode atropelar isso, a gente não pode desconsiderar isso. Para ela é um fato, para a gente é um processo a ser desconstruído nela. Eu lido muito com essas pessoas. E já que eu lido muito com essas pessoas, a gente também desenvolve técnicas para, por exemplo, no começo de uma sessão, a gente enxergar quais são os limites dela para a seriedade, quais são os limites dela para o extrovertimento, quais são os limites dela da linguagem imagética. E aí a gente consegue ali formatar um condicionamento onde ela se sinta segura. Ela se sente segura
a gente realiza aquele momento, ela começa a diminuir as rejeições. A gente está dentro da zona de conforto dela. E aí, no segundo momento, a gente começa a quebrar essa zona de conforto. Mas você quebra baseado em quê, Glauber? Baseado em propósito, em objetividade. Quando a gente fala de fotografia corporativa, ela serve essencialmente para comunicar algo nas redes sociais, no universo digital. Essa imagem, a figura, muitas vezes está atrelada a uma comunicação de texto, né? E aí essa comunicação de texto, ela vai trazer uma informação. E imagine, eu preciso associar a minha face a um texto para dizer algo, para reafirmar algo, certo? Então essa pessoa que tem ali aquela resistência a não gostar dessa foto, a não gostar dessa outra, achar que ficou com a cabeça um pouco torta, quando a gente explica a ela que a cabeça torta imageticamente gera uma dúvida, ela começa a dizer, bem, eu estou com a cabeça torta, mas é porque eu preciso comunicar ou provocar uma dúvida na pessoa que está do outro lado. Então ela passa a aceitar. Então tudo é um processo. É como eu disse, a minha busca hoje é entender cada vez mais sobre o comportamento humano para transformar isso em dinâmicas, em técnicas, para agregar no que eu faço tecnicamente falando. E aí eu consigo desconstruir. É bem comum, durante a sessão, as pessoas olharem assim e dizer, não gostei dessa, não, essa aqui eu tô um pouco torta, não, essa daqui eu tô parecendo que eu tô com dúvidas. E aí, numa segunda etapa, numa etapa de curadoria dessas fotografias, quando essa pessoa faz parte da minha carteira de clientes de consultoria, de marketing, então ela passa a entender que essa cabeça torta vai auxiliar em um texto que vai provocar um questionamento e vai gerar um engajamento na rede social. Então ela passa a aceitar diante também do conhecimento que ela não tinha. Que bacana, né? Por isso que é muito importante, assim, a gente ter um profissional que agregue todo esse conhecimento, né? Que abra esse leque de possibilidades, né? Para a pessoa que está ali disposta a construir essa imagem, né? Eu fico muito frustrado, mas não frustrado ao ponto do adoecimento, né? Frustrado em entender que o que é sobre mim, eu vou fazer o meu melhor sempre, mas a frustração vem quando eu percebo que tem outros profissionais que muitas vezes não estão atentos a essa questão da linguagem imagética e quando eles não estão atentos às bases emocionais do outro, né? E é tipo, a pessoa está lá, ela não tem um perfil de sorrir facilmente. O que ela quer comunicar nem sempre ela vai poder estar sorrindo. E o profissional que está gerando essa fotografia ou esse vídeo insiste nesse sorriso muito espontâneo, num extrovertimento que não é característico do profissional que está ali sendo fotografado. Então isso me causa uma frustração nesse sentido, de entender que a pessoa que está sendo fotografada muito provavelmente vai criar um segundo trauma, uma segunda insatisfação. Veja, se ela dizia que não era fotogênica, e se ela vai para uma experiência fotográfica, onde o profissional que está captando as imagens dela não consegue enxergar as sensibilidades necessárias, eu vou criar um segundo trauma nela. Isso, inclusive, pode fazer com que ela não volte mais a fazer fotografia e que ela desista de vez de fazer um vídeo, entende? Então, essa é a minha preocupação e eu fico sempre na torcida para que mais e mais profissionais da comunicação, seja da comunicação verbal e não verbal, passe a entender mais do comportamento humano, passe a respeitar mais o humano, passe a indicar mais processos terapêuticos para essas pessoas. E eu digo isso, Deise, porque até alguns anos atrás eu percebia muito que eu mesmo não teria coragem de chegar para a pessoa e dizer assim, olha, a gente está aqui fazendo um trabalho e eu estou vendo que você tem muita habilidade, você tem competência, você tem facilidade de dizer as coisas para mim, mas você não está tendo facilidade de olhar para a câmera e falar sobre isso. Será que tem alguma coisa que te aprisiona? Será que no seu passado tem algo que faz com que você se limite quando você olha para uma ferramenta tecnológica e não consegue falar? Então antes eu tinha medo de apontar isso,
e sugerir terapia a essa pessoa. Já hoje, meu Deus, eu me sinto muito à vontade para falar com as pessoas sobre isso, né? Para perguntar, para sugerir, nunca querer dizer que nunca mandar, isso é um processo de julgamento que eu sou totalmente contra, mas fazer perguntas a essas pessoas para saber se realmente ela não gostaria de viver um processo terapêutico, de desenvolver a gestão das emoções que ela precisa. Porque, veja, se eu posso pegar essa xícara da TV Sol e conversando com você aqui nos bastidores, eu posso dizer, olha, a TV Sol ela é uma referência para a nossa cidade, ela tem feito um trabalho social incrível, Daisy, porque ela tem trago profissionais, tem colocado profissionais nessa bancada que tem uma competência e uma possibilidade de ajudar pessoas através da sua comunicação. Então, eles estão fazendo um trabalho incrível, Daisy. Mas na hora que você liga a câmera e na hora que você pede para eu olhar para a câmera, eu travo. Então, tipo, não faz sentido. Então tem alguma coisa por trás disso. Você tem competência. Isso já está inserido na sua mente. E como é que você não consegue olhar para aquela câmera, olhar para o microfone e falar sobre isso, né? Então, é nessa hora que eu enxergo e hoje eu oriento as pessoas, eu converso com as pessoas e tento levar para o caminho da terapia. Perfeito. Perfeito mesmo, Glauber. E como é que a gente pode adquirir esse equilíbrio entre imagem pessoal e profissional? Como é que a gente vai conseguir se nortear nesse equilíbrio mesmo de fazer, mas fazer de uma forma consciente, de uma forma prazerosa e saudável também, essa imagem? Bem, a partir do momento que você se aceita, a partir do momento que você tem essa concepção de que o que você fizer está fazendo bem não só a você, mas também está fazendo bem ao outro, então esse prazer ele começa a surgir, né? Uhum. Eu desconheço qualquer pessoa que saiba que pode ajudar a outro e fique triste com isso, né? Isso. Então, para mim é muito sobre isso. Tudo começa aí. Você enxerga que pode fazer algo pelo outro. Você vai se sentir bem com isso. Então você já tem bons motivos para gostar do que você vai passar a fazer. Então isso tem a ver com sua imagem pessoal, né? Eu, Glauber, sabendo que fazendo o que eu faço, consigo ajudar outras pessoas, consigo pegar na mão de outras pessoas e seguir com isso. E aí, depois de eu entender dessa forma, para partir para a minha imagem profissional, é muito mais simples. Por quê? Dentro do meu profissional, eu vou ter outras ferramentas que eu utilizo para poder lidar com as pessoas, para poder lidar com as marcas. Eu estou falando, no meu caso aqui, sobre comunicação, marketing, fotografia e vídeo, mas isso se aplica a todos os outros. Se você, Daisy, sabe que enquanto pessoa vai se sentir bem em promover o bem das outras pessoas, você, pessoa, já está bem. Uhum, claro. Então, quando você vai para o seu universo profissional, o que é que você vai pegar? Toda a base acadêmica que você adquiriu, toda a experiência já vivida e vai aplicar isso com a sua técnica dentro das redes sociais. Então, a sua imagem profissional ela vai ficar muito mais fortalecida, porque você já se sente bem fazendo o que faz enquanto pessoa e vai utilizar apenas técnicas que você estudou, que você já utiliza para poder expandir essa comunicação. Então, essa construção da imagem pessoal com a profissional realmente é essa relação mesmo, né? E aí, quando a gente vai para a parte profissional, o que é que muda? Muda que você vai ter que contar muito mais com ferramentas digitais para te apoiar com isso, né? Uhum. Você, enquanto pessoa, enquanto marca pessoal, as pessoas te conhecem, as pessoas te cumprimentam, as pessoas andam com você no seu dia a dia e sabem da sua competência, né? Muitas vezes você não quer deixar isso à vista, muitas vezes você não quer compartilhar disso, mesmo sem ser no ambiente digital, né? Mas quando você aceita isso, quando você vê que é benéfico, então você vai lá para o universo profissional, vai procurar pessoas capacitadas para isso, para te ajudar nisso. Isso envolve ferramentas digitais,
seja com a produção de vídeo, seja com a produção de fotografia, seja com mentorias para poder fazer você entender de Instagram, de Facebook, de TikTok, de LinkedIn, seja de como se gravar bem, como utilizar um microfone, como utilizar um celular. E a partir de então você evolui. Então essa imagem profissional, entenda, não é só a fotografia profissional, não é só o vídeo profissional. Uhum. É o que o profissional faz no seu dia a dia dentro do ambiente digital. Sim. Entende? Uhum. Então, claro, é necessário. Sozinho você pode até chegar, mas acompanhado das pessoas certas, você com certeza chega e chega mais rápido, com mais qualidade e eficácia, né? Então é fato. Se você quer construir a sua imagem, seja pessoal, seja profissional, ter a ajuda de um profissional, de um especialista, vai acelerar o seu processo e vai fazer com que você tenha realmente eficácia nos seus processos. Principalmente errando menos, né? Que é também muito importante. Muitas vezes a gente já tem medo de chegar e agregar, de fato, o nosso conhecimento, a nossa imagem mesmo física ao mundo digital. Mas imagine se a gente vai fazendo isso de forma sem conhecimento, né? De uma forma totalmente senso comum. E a gente sabe que hoje existe também um estudo muito grande sobre isso, né? Então, quando a gente encontra essas pessoas para que a gente possa ter esse norte, eu também vejo que por trás disso tudo também vai surgindo até uma nova persona, né? É uma forma de ser diferente, é uma forma de se vestir diferente, é uma forma de falar, de se posicionar na realidade. E são inúmeras características que muitas vezes você já tem, mas você nunca pensou em despertar em você. Aí vem o outro, né, que é o construtor da imagem, a consultoria em marketing, que vai despertando isso em você. Eu vejo isso assim como uma descoberta enorme. É mágico, né? Parece mágica quando isso acontece, né? Os profissionais que passam a beber dessa fonte, eles entendem que deram um passo importante, né? Não podemos falar de toda forma. Não podemos nos posicionar também de todas as formas. Dentro da linguagem imagética, é óbvio que a vestimenta também conta, né? Para cada situação, pede uma necessidade estética também. Né? Eu não estou falando de exibicionismo, né? Eu estou falando de uma necessidade estética para apoiar tudo aquilo que eu estou dizendo e tudo aquilo que eu estou fazendo. Isso. Então, quando você tem acesso a uma consultoria, seja de imagem e estilo, por exemplo, né, com uma consultora especialista, quando você tem acesso a uma consultoria de marketing, que vai te apontar caminhos, que vai te mostrar estratégias, que vai te dizer que o seu tipo de negócio ele não pode se comunicar de tal maneira, ele precisa seguir esses passos. Quando você tem acesso a um profissional da fotografia, um profissional do audiovisual, que vai produzir o seu conteúdo orientado, baseado em técnica, faz com que você também ganhe a segurança necessária para dar os primeiros passos, né? A pandemia também nos revelou coisas terríveis. A pandemia nos revelou pessoas que entenderam essa parte boa. Elas entenderam que precisavam estar nas redes sociais para poder ser alcançado por mais pessoas, até porque elas não podiam nem sair de casa. Qual foi a parte ruim? Fazer uma comunicação de toda forma, de qualquer jeito, né? Utilizando uma linguagem errada, utilizando artifícios. E aí, se a gente for entrar nessa seara aí da inteligência artificial, você vai entender que se utilizaram e se utilizam em ferramentas que não agregam valor, apenas comunicam algo. E aí, a ideia não é fazer de qualquer forma, a ideia não é fazer de todos os jeitos. E uma das coisas que eu mais escuto mas tudo bem, Glauber, eu quero fazer certo. Mas eu não tenho dinheiro para fazer certo. Eu estou começando o meu negócio e eu não tenho capital para investir nisso. Bem, o primeiro passo precisa ser dado. E se você não tem capital para investir nisso agora, você tem uma ferramenta muito poderosa que vai te ajudar, chamado celular, chamado internet,
chamado YouTube e chamado redes sociais. Então, se você começa a pesquisar sobre o que você faz nesses canais, você vai achar conteúdos gratuitos que vai te dar norte. E aí você falou uma coisa interessante, né? Se a gente só usa o senso comum, meu Deus, como o nosso senso comum está deturpado. Isso. Né? Então, a gente precisa utilizar o que nós temos gratuito para começar a dar os primeiros passos. E a partir do momento que você dá os primeiros passos, você começa a adquirir corpo, adquirir também capital, para começar a investir nisso. Né? Nós temos algumas empresas e algumas instituições que elas são braços fortes e direitos do empreendedorismo. Né? Nós temos instituições como o Sebrae, que eu conheço de perto, que estão ali apoiando o empreendedorismo do micro e do pequeno negócio. Assim como nós temos o SESC, assim como nós temos vários outros programas que apoiam o empreendedorismo, que tem alguns programas que são gratuitos, que tem outros programas que eles não são gratuitos, mas que a sua contrapartida é um investimento pequeno, né? Mas se você não tem condição de pagar agora, você faz as pesquisas e começa por aqui, né? Agora sim, buscando canais, buscando exemplos que eles sejam já fidelizados, né? Instituições sérias, né? Dentro do YouTube você vai encontrar pessoas que começaram ontem e pessoas que estão aí há 30 anos, 20 anos, 40 anos no mercado. Então é você que decide qual é a pesquisa que você vai fazer. Né? Eu também não estou querendo dizer que vá lá no YouTube, assiste qualquer vídeo e começa a fazer. Não, vá lá no YouTube, pesquise por empresas sérias e comece a estudar o que elas estão mostrando. Durante a pandemia, por exemplo, o portal Sebrae e o portal do empreendedor lançou N cursos, CNPq lançou N cursos gratuitos para que as pessoas pudessem lá se capacitar. Mas o brasileiro, infelizmente, ele sempre começa de última hora e de qualquer forma. Né? Não são todos os brasileiros, tá? Isso é uma linguagem popular também que já foi colocada aqui e a gente acaba repetindo muito isso. Mas nós temos esse costume de dizer, eu preciso agora, vou começar a fazer assim, depois eu ajeito. E a gente nunca ajeita. Né? Então, é sobre isso. Exatamente. E aí a gente vai percebendo que é tão importante agregar esse conhecimento a partir do momento que a gente vai realmente se consolidando na nossa carreira e enxergando mesmo o nosso potencial. E muitas vezes esse olhar, ele se torna meio distante, né? Por isso que a gente fala sobre equilíbrio. Como é que eu posso equilibrar essas duas imagens que eu tenho na minha vida, que é o pessoal e profissional, entendendo que realmente elas precisam ser distintas, mas ao mesmo tempo estando de alguma forma agregadas. Não tenha dúvida disso, né? Quando você busca conhecimento, antes de buscar conhecimento para o profissional, você está buscando conhecimento para a pessoa, né? Para o seu pessoal. E muitas vezes eu percebo pessoas distantes desse pensamento. Não, eu sou uma pessoa que eu trabalho dessa maneira. Né? Então isso gera um ruído ensurdecedor no entendimento das pessoas que estão do outro lado. Como assim você, pessoa, se comporta de uma forma e você, quando chega no seu espaço de trabalho, você se comporta de outra forma? Onde está a credibilidade disso? Né? E aí nós temos situações de adoecimento também, tá? Muitas vezes nós queremos parecer tão bons fazendo um trabalho e aí a gente não consegue se sustentar. Por quê? O nosso pessoal está lá gritando. Você está querendo dizer que você faz algo profissionalmente falando. Mas eu, pessoa, não tenho a base emocional, não sou essa pessoa que sustenta essa minha competência, esse meu eu. Não faz parte do meu dia a dia ser assim. Então eu fico forçando a barra, eu fico gerando ruídos dentro da minha comunicação para parecer algo, né, Deise? E acredite, muitas pessoas assim. Então tem muitas pessoas se frustrando, tem muitas pessoas querendo deixar o seu eu pessoa aqui e querendo dar um pulo, um salto enorme para dizer que você, profissional, faz algo. E aí vem a frustração, vem a ansiedade,
vem a depressão. Isso. E aí a ideia do fique bem, ela não vai existir nunca, né? Porque você está ali gastando energia. As pessoas precisam entender que nós somos pura energia. E aí, quando eu quero aplicar muita energia em algo que de fato eu não sou, eu estou aplicando tanta energia que vai me desgastar sempre antes da hora. E uma hora essa conta chega. E o preço acaba sendo alto, né? Você olha para o outro e diz, eu quero fazer igual aquela pessoa. E aí as suas bases de construção pessoal, a sua história, a sua educação, a sua disciplina, elas não são congruentes ao que aquela outra pessoa faz. Por trás do profissional que ela é. Mas eu quero só o profissional. E aí é onde vem a frustração. E aí a gente fica vendo tantos profissionais que começam suas carreiras e de repente elas encerram suas carreiras, elas somem do nada, ou quando elas não somem, elas começam a perder o seu valor. Seja o seu valor moral, seja o seu valor de mercado, porque ela não fez uma construção ali de ordem pessoal que está congruente à sua profissional. Isso. Eu vejo muito isso de forma bem impactante, a começar mesmo pela fotografia, né? E quando a gente percebe, hoje todo mundo que tem acesso às redes sociais percebem, por exemplo, o quanto de pessoas elas colocam filtro nas fotos, o quanto de pessoas hoje também têm usado aplicativos da inteligência artificial para poder fazer ensaios, Glauber, de forma profissional, tipo com o corpo de outra pessoa colocando só a face. Isso me impressiona e me assusta. Porque essas expectativas que as pessoas geram naquilo que não é real, que de fato é o que gera essa frustração, pode causar na vida de uma pessoa que mantém todas essas expectativas que não são reais. Nós temos duas pessoas prejudicadas dentro desse processo, né? A pessoa que aceita fazer um ensaio dessa forma, né? Existem aplicativos de fato, onde hoje você só precisa fazer uma foto com um fundo branco, com uma selfie do seu próprio celular, e o aplicativo ele vai virtualizar isso, vai colocar você com a gravata, vai colocar você na praia, vai colocar você sentado numa mesa, né? Vai colocar você de advogado, vai colocar você de com trajes fitness. Então, primeiro a frustração vem aí, porque eu vou criar isso, mas eu não vou me sustentar, né? Eu sou esta pessoa, esta figura naquele momento. Depois, eu não vou conseguir reproduzir isso. Então, primeira frustração, primeira queda, né? E a segunda, e a mais trágica, é o mal que ela faz à pessoa que vai procurar ela. Porque essa pessoa vai ver na rede social, vai enxergar que existe ali uma base legal, fotos com qualidade, a imagem bonita, mas o interior dessa pessoa nem sempre está preparado para versar sobre o que ela está mostrando, né? E aí isso causa um transtorno terrível. Entenda, se eu, Glauber, ficasse colocando na minha rede social mulheres que eu fotografo, cheias de Photoshop, cheias de filtro, quando você chegasse para produzir o trabalho comigo, você ia dizer assim, eu quero ficar igual aquelas pessoas. Se eu aceito fazer isso, eu também estou sendo tão virtual, tão artificial, quanto aquelas pessoas. Então, tipo, a gente está falando de autenticidade aqui, tá? As pessoas que olham minha rede social, inclusive, se você não segue, vou já deixar aqui, tá? @Glauber_imagens lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, para que você possa seguir esse perfil de construção de imagem, né? Nós temos também a da nossa agência de comunicação, que é a G.A Studios. Mas, se você for na minha rede social, você vai enxergar lá fotografias de pessoas onde você vai perceber que elas estão bem trajadas, estão bem posicionadas, que existe uma pele real, e é a pele que ela foi numa maquiadora, e a maquiadora de forma humana
conseguiu produzir, reproduzir nela, e você vai perceber que essas fotos têm essa nitidez, que tem essa característica, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai fotografar ninguém maquiada, no cru. Não. A gente fotografa e a gente faz os devidos ajustes, mas ajustes que sejam realistas. Isso. E não filtros que fazem as suas olheiras naturais e as suas marcas de expressão sumirem, tá, gente? Então, se você for lá na rede social, na minha, você vai perceber isso. Então, ao chegar no estúdio, você sabe que é isso que eu vou te entregar. Eu não vou te entregar mais do que isso. Significa dizer que eu estou sendo autêntico, eu estou sendo realista. Agora você imagine que se eu mostro só imagens falsas, você vai procurar também só imagens falsas. Nesse caso, para mim, na minha profissão, seria muito fácil gerar essas imagens falsas. Eu ia empurrar Photoshop, empurrar aplicativos aí, ia conseguir fazer isso. Mas em outras profissões isso não é possível. Se eu me visto bem, e digo que sou um excelente personal, por exemplo, vou pegar aqui a área da educação física, e eu sou um excelente personal, eu estou lá vestido por um aplicativo de inteligência artificial, com trajes bacanas, numa academia bacana, com equipamentos bacanas, bem estruturados, bem profissionais, é óbvio que se eu coloco isso na rede social, as pessoas vão procurar isso. Mas ao chegar no meu espaço de trabalho, elas não vão encontrar isso. E aí, como é que fica? Já causou uma frustração, né? Uhum. E aí eu estou falando de algo, por exemplo, que é bem perceptível. Eu estou falando de estruturas físicas. Uhum. Mas se eu digo que eu sou um bom nutricionista, e que na minha estrutura física do meu espaço de trabalho, eu continuo mostrando que eu sou esse bom profissional. Mas depois o que eu te entrego são comorbidades, vai ser terrível na vida na sua vida, não vai? Uhum. Você vai receber isso, você vai ter uma frustração, você pode adquirir outras doenças, mas você lá, visivelmente estava bem trajado, fazendo vídeos, falando coisas que são assuntos que vão convencer o outro a procurar ela. Mas se ela não se sustenta, se ela não tem base de conhecimento, se ela não tem o estudo, o que é que isso vai acontecer? Vai causar um grande problema, vai causar uma frustração na vida do outro, e com o tempo essa profissional vai deixar de existir no mercado. Porque a rede social ela é muito eficiente, mas o boca a boca é infalível. Exatamente. Né? E aí esse boca a boca, sinceramente, não funciona só mais em Patos, ele continua funcionando em qualquer parte do mundo. Não é isso, Deise? Exatamente. É muito importante a gente entender isso, porque nós somos aquilo que nós construímos de fato, né? Tanto da maneira subjetiva em que nós vamos nos desenvolvendo, quanto naquilo que nós vamos escolhendo poder agregar em nós, né? E hoje essa imagem profissional, ela precisa desse contexto mais sólido, desse contexto mais objetivo, mais claro, mais denso, mais cuidadoso também, né? Porque quando a gente fala para o público, eu sempre costumo dizer que nós estamos sendo via de comunicação mesmo, e muitas vezes até de intervenção, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Por isso que eu vejo muitos profissionais, muitas vezes nas redes sociais, falando coisas que não são reais, não são de base científica, e isso muitas vezes assusta, porque lá do outro lado da tela nós vamos encontrar pessoas vulneráveis, pessoas que não estão bem psicologicamente. E aí como é que essa pessoa recebe esse conteúdo? É uma questão de receita de bolo, né? Exatamente. Tem certos assuntos que são tratados como receita de bolo, e aí a gente sabe que não é bem assim. Isso. Não é só chegar e dizer faça isso, 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 e vai dar certo, né? E palavra dita nas redes sociais, para ela ser cancelada, para ela ser comprovada que não tem base científica, que não tem utilidade prática, leva um tempão, e muitas vezes nem esse tempão resolve. Isso. Né? Passa uma vida toda e causa traumas e causam problemas na vida de outras pessoas para toda a vida. Né? Então, eu também me preocupo muito com isso, e também me preocupo muito com algumas regras que são criadas, né? Regras, por exemplo, no Instagram, por exemplo, vídeos até 15 segundos, até 30 segundos, eles geram engajamento.
Então você tem que fazer vídeos até esse tempo. Se você fizer vídeos acima desse tempo, a entrega não vai ser boa. E aí o que é que eu percebo? Isso é tratado como uma regra, mas que toda regra tem uma exceção. Então como é que você vai falar sobre condições emocionais em 15, em 30 segundos? Né? Então é necessário um tempo a mais para isso. Só que aí as pessoas têm ido muito por essas regrinhas. Isso. Não, 30 segundos. Você não vai conseguir falar o que é preciso. Então muitas vezes você distorce, muitas vezes você deixa o conteúdo incompleto. Isso causa também prejuízo às pessoas que estão do outro lado. Entende? Exatamente. E muitas vezes, quando não existe essa consultoria de marketing por trás, também se torna algo meio que sem norte mesmo, sem sentido. É uma comunicação, se torna uma comunicação sem sentido, né? E eu acredito que isso é muito perigoso para qualquer profissional, seja ele que trabalhe com serviços, com vendas, seja ele que realmente queira se engajar nesse mundo digital, que hoje é um mundo que todos nós precisamos estar realmente englobados nele, mas de uma forma extremamente funcional e que gere impacto, gere realmente uma comunicação assertiva nesse contexto. Qual a orientação que você daria para esses profissionais que fazem isso de forma muito livre? E o que é que você diria para que eles pudessem se nortear de uma forma mais funcional nesse sentido de se comunicar de fato? Olha, dentro desse processo do marketing, que hoje é extremamente popular, muitas pessoas não têm noção do que de fato significa esse marketing. As pessoas muitas vezes olham para fotografias e vídeos e dizem, isso é meu marketing. Ou olha para uma peça que foi criada para rede social e diz, esse é meu marketing. Acha que é só isso. Acha que é só isso, né? Então, dentro desse processo aí de marketing, e a gente tem marketing de influência, marketing estratégico, marketing de indicação. Então, existe um universo muito grande sobre esse assunto, sobre isso que tem mudado a vida de pessoas para melhor e para pior, que é o assunto marketing, né? Então, dentro desse processo do marketing, existem etapas. Então, por exemplo, dentro do que eu trabalho, existe um branding e existe a performance. O branding trata de posicionamento sobre o que essa pessoa é, sobre o que ela faz, para quem ela faz, como ela faz, por que ela faz. E a performance entra muito mais na ideia de entregar conteúdos para que gerem algum tipo de conversão. Seja conversão financeira, ou seja conversão de mais pessoas agregando na sua rede social. Então, não adianta querer atropelar certas etapas. É preciso entender o que esse profissional está buscando, se atrelar a essa busca e entregar isso de forma consciente, né? Então, quando você diz assim, quais são as orientações que você passa para esses profissionais que têm feito o seu próprio marketing? Eu acredito que essa é a ideia da pergunta, né? De novo, primeiro, não tem condição de investir, vamos estudar por aqui, o que é gratuito de novo, né? Dentro dessas mesmas instituições que eu falei um pouco antes aqui durante essa entrevista, lá você vai conseguir nortes, orientações para começar a fazer o seu próprio marketing. E depois, realmente, de novo, procurar empresas, procurar marcas que tenham histórico, né? Não adianta você, muitas vezes, pelo preço, procurar uma empresa que tem pouca experiência no mercado. Porque essa pouca experiência no mercado não vai te entregar o que você precisa. Eu sei que o marketing no digital, ele tem pouco tempo. Mas o marketing tradicional, ele tem muito tempo. Isso. Então, é preciso entender que não é porque você está no marketing digital que você vai buscar um profissional que nasceu agora dentro desse marketing digital. Marketing no digital, tá? Você precisa procurar pessoas que têm experiência, marcas e empresas que têm experiência para poder te auxiliar nesse processo, né? Porque aí, de novo, da mesma forma que você começa a falar de todo jeito, começa a se apresentar de todo jeito, você também pode estar
criando um marketing de todo jeito para você. Isso. E isso vai trazer prejuízos para você. Porque eu não estou falando aqui do julgamento, eu não estou falando que você vai ser julgado porque o seu marketing não é igual da empresa tal, do seu concorrente. Eu estou falando que os prejuízos que você vai gerar primeiro por não conseguir levar uma comunicação assertiva para a pessoa. E depois por deturpar seu conhecimento. Às vezes você tem um conhecimento intelectual que você aplica no seu dia a dia para os seus clientes ou para os seus pacientes, que é extremamente valioso. Mas quando você quer fazer o seu marketing de qualquer forma, esse valor cai por terra. Uhum. Então as pessoas começam a observar a forma como você fala e vendo que isso não agrega, que a sua imagem não tem poder de conhecimento no ambiente digital. Uhum. Porque você está ali fazendo de todo jeito, de qualquer forma, e isso causa prejuízos enormes para você. Primeiro porque você tem muito conhecimento, mas vai ser julgado por não ter esse conhecimento porque não está sabendo comunicar. Exatamente. E depois porque dentro do mercado de trabalho você vai se perder ali, porque você vai perceber que existem outras empresas, outro profissional fazendo o trabalho que você faz, muitas vezes com menos experiência e vivência do que você, mas ele está se comunicando melhor do que você, então ele vai ter mais resultados justamente por conta disso. Então a ideia é começar, se não tem capital para investir, pesquisar aqui, e segundo, passar a procurar empresas que já têm tempo no mercado, que possa ter provas sociais sobre o trabalho que desenvolve. Né? Uhum. Isso é essencial. É o dever de casa para quem quer começar a investir. Procurar pessoas, procurar profissionais que tenham um histórico, que possam comprovar isso, para que você sinta mais segurança e saiba que está em boas mãos. Exatamente. Glauber, esse podcast está maravilhoso, mas infelizmente já chegamos ao final. E eu quero muito que você deixe uma mensagem para essas pessoas que estão vendo esse nosso programa, para que essas pessoas elas possam realmente ter um norte maior sobre o que é construir uma imagem. Então deixa essa mensagem para essas pessoas aqui hoje. Tá. A mensagem que eu quero deixar aqui para as pessoas é uma frase que ela diz o seguinte: seja o melhor que puder onde estiver. Né? Mas para que isso aconteça, você precisa se aceitar. Entender que hoje você pode estar começando algo e que nós, quando começamos, nós somos aprendizes. Na verdade, nós somos eternos aprendizes, né? Mas você é um novato. E esse novato vai exigir que você falhe, que você tropece, mas que você não deve parar por aí, desde que você tenha bom senso e desde que você procure as pessoas certas nas horas certas. E aí, não adianta trazer falsidade para a sua realidade, não adianta se valer dos aplicativos, não adianta se valer apenas da inteligência artificial. Vai adiantar valer da sua verdade, vai adiantar valer do que você de fato é capaz de fazer naquela hora. E quando você busca conhecimento, quando você busca estudo, você melhora. E só assim você vai ter uma construção de imagem onde o que você diz, o que você mostra e o que você faz vai estar alinhado com, de fato, com o que você é. Maravilha, gente, que maravilha, Glauber, muito conhecimento, a gente quer agradecer a sua presença aqui nesse programa, e eu espero que vocês possam divulgar esse programa, passar para as pessoas que vocês acreditam que precisa realmente saber mais sobre essa imagem pessoal, profissional, como essa construção se dá, porque foi um momento de muito conhecimento. Eu espero contar com a audiência de todos vocês através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E espero que todos fiquem bem.
A Semana do Consumidor Mix Mateus é a rota certa para o lucro. Vem! Arroz Kiko Laguna 1 kg 4,99. Feijão carioca Clebon quilo 6,99. Biscoito creme cracker rancheiro 300 gramas 2,99. Papel higiênico familiar Supreme 12 unidades 9,49. Tá imbatível! Sabonete Albany 85 gramas 1,29. Os menores preços estão na Semana do Consumidor Mix Mateus. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você.